Vamos falar sobre o debate que a Rede Amazônica vai realizar. E é o último debate entre os candidatos ao governo do estado do Amazonas nessas eleições de 2022. Último debate, então, dessas eleições. E aí a gente vai analisar, falar um pouquinho sobre isso, sobre esse cenário. Conta pra gente aí, Rose, o que esperar deste último debate, reta final da campanha no primeiro turno. Olha, é o que você acabou de dizer realmente. É o último debate, há uma grande expectativa a respeito da presença do governador, que evitou entrevistas, né, participar de algumas entrevistas. Ele evitou estar presente também em debates que foram promovidos também neste primeiro turno. A grande expectativa é se ele vai ou não. A assessoria de comunicação do governador me confirmou que sim. O Wilson Lima participará deste último debate na TV, na disputa para o governo do estado, neste primeiro turno. Ele que aparece neste momento em primeiro lugar nas pesquisas que foram publicadas até aqui. Ou seja, com este cenário, um nome mais garantido no segundo turno. Há hoje uma dúvida a respeito de quem será o seu adversário no segundo turno, amazonino ou Eduardo Braga. Portanto, para esses dois, há uma grande aposta para eles no debate também, para tentar desempatar, para tentar correr atrás de voto. Muito embora entre algumas pessoas, né, haja ali a expectativa que a impressão, digamos assim, que todas as aparições de Amazonino Mendes, em função da sua voz, da sua fala, é uma coisa que é tabu, mas é preciso falar, que isso não é um preconceito, é um dado real. A idade dele causa um impacto na imagem que tem sido complicado para ele em relação a esse eleitorado. Mas o amazonino, pelo visto, tinha muita gordura para queimar. É o que a gente fala quando entra na campanha com uma alta intenção de votos, alguma coisa da rejeição que vai equilibrando. Então, o amazonino tinha tanta gordura. Ele perdeu, mas não perdeu o suficiente para ter alguma coisa certa de que ele não estará no segundo turno. Muito pelo contrário, aliados dele e do grupo do governador também consideram que é ele que estará no segundo turno. E muita gente do governador considera que ele é o melhor adversário para o governador no segundo turno, né? O Eduardo Braga corre por fora, evitou bater no próprio Amazonino Mendes, porque os dois, inclusive, querem um apoio do outro, desse voto deles, né, se passarem ao segundo turno. E o Eduardo Braga deve jogar, assim, todas as suas fichas também nesse último debate hoje, na relação da imagem com quem tira voto dele mais diretamente hoje, que é Amazonino Mendes. Isso é uma avaliação minha. E também em relação a Wilson Lima, que é o grande opositor dele, né, desde o início, em relação à conjuntura, toda a articulação que o Wilson conseguiu fazer e colocou os adversários na condição que eles estão hoje, a pouquíssimos dias da votação do primeiro turno. Considerando a experiência dos candidatos, Rose, você acha que eles vão arriscar aí alguma polêmica nesse debate, algum embate mais agressivo, uma postura mais agressiva, ou eles não vão arriscar? O Eduardo Braga tem fugido dessa postura agressiva. Você participou da entrevista dele aqui? Sim. Aqui você viu que a conduta dele com todos vocês, até as perguntas que foram mais acirradas, eu escutei alguma parte da entrevista. Ele teve o cuidado de usar aquela técnica do media training. Muito boa a sua pergunta, agradeço esta oportunidade. Quer dizer, ele fez todo um exercício para tentar melhorar essa imagem, que isso é importante para o senador Eduardo Braga, independente do resultado da eleição. Ele precisava passar por este processo, como se fosse um expurgo, para melhorar uma imagem muito negativa que vem causando prejuízo danado na vida política dele já há algumas eleições. Então, não acredito que ele vá apostar nesta agressividade. Pode ser que ele escorregue diante da personalidade dele. Mas ele tem feito um exercício muito grande de controle, de autocontrole, para evitar cair nessa, né? O que acontece é que no confronto de informações pode ser que ele crie ali um contraponto, tente criar um contraponto em relação ao Wilson Lima, se o Wilson Lima realmente participar desse debate de hoje. O que acontece é que a assessoria de comunicação confirmou, mas em outros debates, em entrevista, eles também confirmaram e desconfirmaram muito em cima da hora, inclusive aqui na Band News, difusora, é uma estratégia também. E tem um detalhe, você lembra que no final de semana teve um debate nacional, o Lula lidera as pesquisas com risco de ganhar em primeiro turno e ele não foi para o debate.
A essa altura do campeonato, a gente não pode dizer que o Lula não tem preparo para debater com quem quer que seja ali que está disputando a eleição. Ele tem um desgaste e ele resolveu não correr esse risco, porque ele quer realmente manter a gordura, então ele calculou que as perdas seriam talvez maiores se fosse em relação à ausência dele. O governador, quem não vai ao debate tem perda, a gente com certeza, não é isso, não tem a menor dúvida. Vira alvo, né? Quem não vai vira alvo. Também. Aconteceu com o Lula, né? Também, e além da má avaliação, mas eles põem numa balança e dizem, o que eu perco mais? Qual é o meu risco maior? Há aliados do governador Wilson Lima, eu falei com alguns deles hoje de manhã, eles consideram que não é bom o governador participar desse último debate. Eles acham que não é estratégico, o governador está liderando as pesquisas, acho que ele tem que manter a mesma estratégia, não correria esse risco. Mas respeitam, acho que é importante que ele participe também, embora estrategicamente, politicamente, não o apoie. Então, a assessoria confirmou, para mim, fica a expectativa até o último momento.